Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Muita gente ainda não consegue perceber, mas cada dia fica mais importante preservar o meio ambiente. Água, terra e ar são agredidos diariamente pelo uso exagerado e sem cuidado algum que temos feito desses recursos. Viver de forma compatível com a natureza é uma das poucas saídas para se garantir um mundo sustentável. Às vezes o óbvio é difícil de ser observado. Um projeto de divulgação científica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, coordenado pelo professor e biólogo Afonso Pelli, vê nos jovens a saída para alcançar padrões de desenvolvimento sustentável compatíveis com a continuidade da vida no planeta. E é o próprio pesquisador, o professor Afonso, quem conversa com a gente. Na realidade, assim, ecossistema é um nível de organização dos sistemas naturais. Então, por exemplo, um organismo, ou uma colônia de formiga, ou uma população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, no mesmo tempo, isso é um sistema natural. Então, assim, eu tenho vários níveis de organização. Mais para cima da população tem a comunidade, depois os ecossistemas, que está relacionando, então, os indivíduos e os fatores abióticos. Não tem como dissociar economia de ecologia. A diferença é que a ecologia tenta ser exata e a economia é mais uma área humana. São áreas de conhecimento diferentes que se comportam de maneira diferente, mas não tem como dissociar a economia da ecologia. Então, quando a gente pensa em reciclagem, quando a gente pensa em segregar o lixo na fonte, a gente tem que ter uma viabilidade econômica. Para a gente chegar nesse ponto da consciência das pessoas, a gente tem que ainda caminhar um pouco mais, Mas é exatamente nesse ponto aí que eu acho que a gente tem que focar. O biólogo Afonso Pelli explica ainda o que é um ecossistema e destaca usar o aquário para provocar a emoção e aumentar a fixação do conhecimento. Na realidade, o aquário é só um objeto de estudo, um modelo. A gente poderia adotar outros modelos, mas é uma coisa assim simples, que chama atenção, que desperta emoção, entendeu? Quando os alunos chegavam aqui, aí a gente falava um pouco de ecossistemas terrestres. A água é um bom modelo de estudo. O ciclo da água é um ciclo essencial para o bem-estar das populações. Quando você está interessado na saúde do indivíduo, a melhor solução, a melhor proposta é você cuidar da coletividade. O bem-estar das populações, por exemplo, está diretamente dependente da água. A água para recreação de contato primário, que é nadar numa lagoa, numa piscina, para irrigação, para geração de energia elétrica. No Brasil, o modelo energético é baseado nas hidrelétricas. Se eu tiver um rio com uma água de baixa qualidade, eu posso comprometer inclusive o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Eu posso onerar o custo do funcionamento, a operação de uma usina hidrelétrica. A energia é um dos itens mais caros que a gente tem. Quando eu penso em potabilidade, água para o consumo humano, eu tenho que ter uma água de boa qualidade para ter consumo. Eu tenho uma série de requisitos, de pré-requisitos para que essa água seja adequada ao consumo humano, E o bem-estar das populações depende diretamente do funcionamento desses ecossistemas. Ele também chama atenção para a importância do indivíduo, de cada um de nós, nesse processo. Ele tem um papel extremamente importante no dia a dia, Então, uma ação bem simples. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Todo mundo pode fazer, que não custa nada para a gente fazer, mas que vai ter uma economia grande, inclusive no próprio bolso. Se eu vou numa farmácia, o vendedor coloca numa embalagem de papel, eu posso falar com ele, não tem necessidade dessa embalagem, eu estou economizando 1 centavo, vou imaginar. Poxa, 1 centavo não é nada, mas somos 7 bilhões de habitantes, mais de 7 bilhões no planeta. Se a gente conseguir economizar 1 centavo por dia, eu acho que a gente está tendo alguma contribuição. Não é só 1 centavo, a gente está economizando em matéria-prima, é a energia que foi gasta na produção daquele produto, no transporte, na distribuição daquele produto. Então, assim, é um processo em cadeia. E, consequentemente, diminuindo o lixo. Diminui o lixo, diminui o nosso impacto
no ambiente, o que alguns autores chamam de pegada ecológica. O indivíduo da classe média no Brasil hoje, ele tem um padrão de consumo. Se todos no planeta tivessem o mesmo padrão de consumo que um indivíduo da classe média hoje, do sudeste brasileiro, talvez a gente precisasse de 2 planetas para sustentar os 7 bilhões que a gente tem hoje. E a gente tem certeza que a população humana ainda vai crescer um pouco mais. Talvez chegue aí nos 12 bilhões. Assegurar a sustentabilidade ambiental é o 7º dos 8 Objetivos do Milênio definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e que 189 países, inclusive o Brasil, se comprometeram a erradicar até o final de 2015. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência. fapemig.wordpress.com. Até a próxima!